Boa tarde, alunos. Dando continuidade ao nosso módulo de ventilação mecânica da disciplina Fisioterapia em Terapia Intensiva da Faculdade de Fisioterapia da UFRJ, vamos abordar nessa aula os critérios de fase. Para o melhor aproveitamento desses conteúdos, é importante que vocês tenham assistido às aulas introdutórias 1 e 2 do módulo de ventilação mecânica invasiva. Os critérios de fase estão relacionados à forma como ocorre o ciclo respiratório, incluindo os componentes disparo, ciclagem e limite. Quando falamos sobre disparo, estamos nos referindo à forma como a fase inspiratória é deflagrada. No disparo a tempo, os ciclos respiratórios são iniciados em intervalos de tempo pré-determinados, de acordo com a frequência respiratória que está programada no ventilador mecânico. Dessa forma, se o operador programa uma frequência respiratória de 15 incursões por minuto, a cada 4 segundos o ventilador iniciará um ciclo respiratório. Uma vez que os pacientes em ventilação mecânica geralmente apresentam drive ventilatório, foi necessário implementar nos ventiladores algum mecanismo de detecção do início do esforço inspiratório do paciente para que o ventilador inicie a entrega de volume, ou seja, a fase inspiratória. Dessa forma, evita-se que o paciente realize um esforço ineficaz sem receber o volume do ventilador. Esse mecanismo é denominado sensibilidade. Na sensibilidade à pressão, quando o paciente realiza algum esforço para inspirar, ocorre queda de pressão abaixo da linha de base, o que é interpretado pelo ventilador como esforço inspiratório. Assim, o ventilador inicia imediatamente a entrega de volume, ou seja, a fase inspiratória. Em todas as situações em que o paciente é capaz de disparar o ventilador mecânico, o tempo do ciclo respiratório não é fixo e a frequência respiratória é controlada pelo próprio paciente. Desta forma, evita-se que o paciente realize esforços ineficazes, ou seja, sem a fase inspiratória entregue pelo ventilador, e da mesma forma, evita-se que o ventilador entregue a fase inspiratória no momento em que o paciente está expirando. Uma outra forma de disparo realizado pelo paciente trata-se do disparo a fluxo, em que, ao detectar que o paciente está consumindo fluxo, ou seja, está realizando uma inspiração, o ventilador entende que a inspiração foi iniciada pelo paciente e, portanto, ele deve iniciar também a entrega de volume. Nesta figura, é possível visualizar estas duas formas de disparo realizados pelo paciente. Na figura da esquerda, temos o disparo à pressão, em que uma leve queda de pressão abaixo da linha de base é capaz de provocar a entrega de volume, ou seja, o início da inspiração realizado pelo ventilador. Na figura da direita, com a sensibilidade a fluxo, verificamos que um pequeno aumento do fluxo inspiratório é detectado pelo ventilador e compreendido como um aumento da demanda ou o início da demanda inspiratória do paciente, e dessa forma o ventilador então entrega o fluxo e volume para o paciente, iniciando a fase inspiratória. Após termos estudado as formas de início do ciclo respiratório, ou seja, as formas de disparo, que são principalmente a tempo, a fluxo e a pressão, é importante agora estudar os critérios de ciclagem. Os critérios de ciclagem estão relacionados à variável que determina o final da fase inspiratória.
A ciclagem pode ser a tempo, volume, fluxo e pressão. Então, apenas reforçando, o critério de ciclagem diz respeito à variável que determina o fim da fase inspiratória, determinando também dessa forma o tempo inspiratório. Existe, portanto, uma forma de ciclagem a tempo. O critério de ciclagem é o próprio tempo inspiratório programado pelo operador do ventilador mecânico. Essa forma de ciclagem é característica do modo de ventilação por controle de pressão, ou ventilação com pressão controlada. Uma outra forma de ciclagem é a ciclagem a volume, quando a fase inspiratória termina quando todo o volume corrente que foi programado pelo operador é entregue. Esta é uma forma de ciclagem característica do modo de ventilação por controle de volume, ou volume controlado. Uma terceira forma de ciclagem é a ciclagem a fluxo, que é característica do modo de ventilação com pressão de suporte. Neste modo de ventilação, o fluxo é livre, apresentando uma forma descendente, e a fase inspiratória termina quando um percentual do fluxo inspiratório pré-definido é atingido. Temos ainda a forma de ciclagem à pressão, que é característica dos ventiladores mecânicos mais antigos. Nessa forma de ciclagem à pressão, uma pressão máxima ou limite é pré-determinada. O ventilador começa a sua entrega de volume e, ao atingir este valor de pressão pré-determinado, a fase inspiratória é terminada. Por fim, vamos abordar agora os critérios de limite. A denominação de limitação ou limite está relacionada à variável cujo valor final é alcançado antes do término da fase inspiratória. Geralmente, essa variável mantém um valor constante durante a fase inspiratória. Os modos ventilatórios podem ser limitados a pressão, volume e fluxo. Os modos de ventilação com pressão controlada ou pressão de suporte são modos limitados à pressão. Isto significa que a pressão é constante durante toda a fase inspiratória. No modo de ventilação controlada a volume, quando a onda de fluxo é quadrada, ou seja, o fluxo inspiratório é constante durante toda a fase inspiratória, está caracterizada, então, a limitação a fluxo. Como um primeiro exemplo, vamos falar do modo de ventilação controlada a volume. Pode-se verificar nessa figura o disparo, que neste caso parece ser um disparo à pressão, mas poderia ser um disparo a fluxo, né, ou a tempo, embora no disparo a tempo não veríamos essa queda de pressão no início da inspiração. A ciclagem, que no caso do modo VCV, controlado a volume, é uma ciclagem a volume, ou seja, quando o volume corrente programado é atingido, termina a fase inspiratória e o ventilador abre a válvula expiratória para o paciente expirar. E quando o fluxo programado é um fluxo constante, que nós chamamos de onda quadrada de fluxo, pode-se dizer que esse modo, né, é um modo limitado a fluxo. Como um próximo exemplo, temos aqui uma curva de pressão do modo de ventilação com pressão controlada. Esse é um modo que também pode ser disparado a tempo,
quando os ciclos respiratórios são disparados pelo ventilador mecânico, independentemente do esforço do paciente, ou a pressão ou a fluxo, quando o ventilador então é capaz de detectar o início da inspiração do paciente para iniciar também a entrega de volume. É um modo limitado à pressão, porque a pressão é constante durante toda a fase inspiratória, e é um modo ciclado a tempo, porque o tempo é uma variável pré-programada pelo operador, o tempo inspiratório, e quando esse tempo inspiratório que foi programado pelo operador é alcançado, termina então a fase inspiratória e o ventilador abre a válvula expiratória para o paciente expirar.